Olá, saudações históricas. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o momento que marca o início da crise da República das Oligarquias no Brasil, que são as eleições de 1910, onde nós vamos ter a campanha civilista e posteriormente a política das salvações, que ainda vai resultar na Revolução Cearense de 1914. Mas para a gente entender isso, vamos partir de onde? Do contexto, dos preâmbulos, da conjuntura do Brasil naquele momento. Ora, 1910, Brasil, política, o que está acontecendo? Aqueles mecanismos que faziam girar a roda da política brasileira, você dá uma olhada lá nos nossos vídeos, tem lá coronelismo, voto do cabresto, curral eleitoral, política dos governadores, todos aqueles mecanismos funcionando para eleger aí governadores, deputados, presidentes e, nesse sentido aí de presidentes, no esquema café com leite, São Paulo e Minas. Mas o que ocorreu em 1910 para que houvesse um rompimento entre essas duas potências, essas duas forças que vinham elegendo os presidentes, duas forças políticas que vinham elegendo presidentes desde lá do final da República da Espada. O que ocorreu? Vamos lá? Ora, 1910, Hermes da Fonseca, o Marechal Hermes da Fonseca, que já vinha articulando a sua campanha política, ele consegue agremiar o Partido Republicano Mineiro, ou seja, Minas Gerais. E o PRM, Partido Republicano Mineiro, ele lança a candidatura, do Marechal Hermes da Fonseca. Além do PRM, Hermes da Fonseca consegue atrair a atenção do presidente em exercício, Nilo Peçanha. Tá aqui, apoio, Nilo Peçanha, presidente do Brasil em exercício. Juntamente com Nilo Peçanha, vem quem? Toda a máquina coronelística, toda aquela máquina fazia funcionar o esquema da República das Oligarquias. E também o outro apoio vem pelo lado de Pinheiro Machado, que é um homem forte aí na política lá dos gaúchos, né? O Partido Republicano Conservador da região do sul do Brasil era muito forte na política brasileira, um grande líder político que passa a apoiar essa candidatura de Hermes da Fonseca. Então, de um lado nós temos aí, o Hermes da Fonseca com o Partido Republicano Mineiro, toda a máquina coronelística ao seu lado, devido ao apoio do presidente em exercício Nilo Peçanha, além do apoio de Pinheiro Machado. E questão, início, por que São Paulo? Por que o Partido Republicano Paulista ele rompe com Minas Gerais nesse sentido, com essa candidatura? Vamos lembrar? Lembre-se dos militares. Hermes da Fonseca é um marechal, é um militar. E o Partido Republicano Paulista, ele não tinha esquecido dos governos militares lá da nossa República da Espada, com Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, lá das crises políticas como o encilhamento, tá lá na nossa aula de República da Espada, encilhamento, as intervenções, o autoritarismo desses marechais que governaram o Brasil naquele período, trazendo, vamos dizer, prejuízos para a República da Oligarquia, principalmente o pessoal de São Paulo, a oligarquia do café. Então, eles não queriam, nesse momento, um retorno dos militares ao poder. Sendo assim, São Paulo rompe com o esquema com Minas Gerais e lança o seu próprio candidato. Quem? Lança Rui Barbosa, o baiano Rui Barbosa. E Rui Barbosa atrai logo de início, claro e evidente, o apoio de quem? Da oligarquia baiana. A oligarquia baiana vem apoiar a candidatura de Rui Barbosa justamente com o Partido Republicano, Partido Republicano Paulista. E abre-se um parêntese para dizer que também Rui Barbosa vai ter o apoio dos chamados eleitores urbanos. Gente, quem são os eleitores urbanos? Entenda que a política, a sua grande maioria, ela estava concentrada na região do campo. A gente tinha lá o esquema do coronelismo. A maioria dos votos ali está aliada à questão do clientelismo.
a compra de votos, por troca de favores, enfim, todo aquele esquema já conhecido por nós. E na área urbana começa a nascer uma nova camada social, que a gente vai ver nas nossas próximas aulas. Os eleitores urbanos, que são um voto menos sujeito à questão da corrupção, quase zero em relação à troca de favores, a clientelismo, a receber benefícios para votar. Então, esses eleitores, eles vão apoiar a candidatura de Rui Barbosa. Aí, nós vamos ter o primeiro momento na história do Brasil, onde vamos ter uma concorrência mesmo pela presidência, onde São Paulo rompe com Minas Gerais. De um lado, a máquina coronelística, a máquina eleitoral do coronelismo, e do outro, os paulistas lá com Rui Barbosa. Vendo que o esquema do coronelismo estava do lado de Hermes da Fonseca, o que os paulistas fazem? O que o seu candidato Rui Barbosa faz? Aí é a cereja do bolo, né? Olha aqui, ó, é a campanha civilista. E eu quero que você anote isso aí, preste atenção. A campanha civilista é a primeira campanha moderna da República Brasileira, a primeira campanha presidencial moderna da República Brasileira, aonde o candidato, ele sai lá do seu reduto, ele não fica dependendo de coronéis, simplesmente de alianças políticas, ele vai fazer viagens pelo Brasil, vai optar pelo corpo a corpo, fazer discursos, comícios e atrás de eleitores, que não se fazia até aquele momento do Brasil. Então isso é marcante, a campanha civilista, a primeira campanha moderna da história da República Brasileira, ok? Mas, como eu havia dito, a máquina eleitoral do coronelismo estava do lado de quem? Hermes da Fonseca. Então, o Partido Republicano Mineiro consegue aí emplacar Hermes da Fonseca como presidente do Brasil, certo? Como é que é o governo desse cara? Imaginem, ele faz um governo conservador. Conservador logo na questão econômica. Como? Ó, a economia dele, ela é voltada para a política de valorização do café, ou seja, para a questão das oligarquias. Então, é uma política econômica conservadora, tendo até empréstimos novamente lá, semelhantes ao Funding Loan. E a grande questão aí do Hermes da Fonseca, que aí é outro ponto interessantíssimo que você tem que tomar nota também, é a chamada política das salvações. Destacar bem aqui para vocês, política das salvações. O que é isso? Ora, se o presidente sabia, Hermes da Fonseca, o Partido Republicano Mineiro sabia que havia um rompimento, ou seja, que do outro lado não haveria mais apoio, por que manter aquelas oligarquias, aqueles grupos, aquelas famílias no poder lá nos seus estados? Porque o ideal, o racional para eles foi fazer o quê? Substituir vagarosamente, na medida possível, as lideranças políticas, as oligarquias, as famílias que estavam no poder nesses estados que fizeram oposição à candidatura de Hermes da Fonseca, como a Bahia, Pernambuco e Alagoas, onde ele teve sucesso com a política das salvações, substituição das oligarquias que controlam o governo naqueles locais por outras que o apoiam. A política das salvações teve sucesso nesses estados, não teve tanto sucesso, fracasso, no estado, por exemplo, do Piauí. E uma questão interessante foi que no Ceará, essa política das salvações, ela veio a resultar numa disputa onde o candidato que era governador ele foi substituído por um coronel do exército, mas depois ocorreu no Ceará uma revolução para retornar o governador Nogueira Ascioli. Retorna através disso aqui, ó, a chamada Revolução Cearense de 1914. A Revolução Cearense de 1914. Então, é isso aí, política das salvações, política para tentar reorganizar o esquema político. Primeiro momento em que as oligarquias se viram em choque, oligarquias dissidentes nascendo e criando uma crise dentro da República das Oligarquias, ok?
É isso aí, gente. Dá uma revisada lá no seu livro, dá uma estudada legal e saudações históricas. Até a próxima!